Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra. Em seguida, procure meditá-la. Você vai se dar conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. Deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo disseste através do teu servo Davi, nosso pai: por que se enfureceram as nações e os povos e imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazes e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Minha irmã, meu irmão, a leitura de hoje, tomada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31, descreve um momento de grande importância na vida da igreja primitiva. Logo após Pedro e João terem sido ameaçados pelos líderes judeus por causa de sua pregação sobre Jesus e sua ressurreição. O texto começa com os dois apóstolos voltando para a comunidade de crentes e relatando o que ocorreu diante dos líderes religiosos. A resposta imediata da igreja é de oração e súplica a Deus, uma demonstração clara de que para os cristãos a dependência de Deus era a base para a resposta aos desafios e perseguições. A oração não é apenas um pedido de livramento, mas também um reconhecimento da soberania de Deus sobre a história e as autoridades do mundo, refletindo uma confiança plena no controle divino sobre todas as situações. No versículo 25, a oração remete às Escrituras, especificamente ao Salmo 2, onde se expressa a oposição das nações e dos governantes
contra o Messias e seus seguidores. A citação de um texto tão significativo e que fala da oposição ao projeto de Deus revela a compreensão dos cristãos de que a resistência contra a mensagem de Cristo era esperada e parte do cumprimento das profecias. Eles reconhecem que a perseguição contra Jesus, seguida da perseguição contra seus discípulos, não é algo inesperado, mas parte do plano de Deus para a salvação. Nos versículos 27 e 28, a oração reforça essa ideia, afirmando que os líderes judeus e romanos se uniram para agir contra Jesus, mas que suas ações estavam, na verdade, cumprindo o plano de Deus. Isso revela uma visão teológica profunda, onde, mesmo na oposição, a soberania de Deus continua a ser evidente. A Igreja reconhece que não importa o que as autoridades façam, o plano divino prevalecerá e mesmo a perseguição é usada para cumprir a vontade de Deus. Em seguida, a oração pede que Deus olhe para a ameaça dos líderes e conceda aos apóstolos coragem para continuar a pregação. Não é uma oração pedindo que a perseguição cesse, mas sim um pedido para que, apesar dela, a Igreja seja fortalecida na missão e mantenha sua fidelidade ao chamado divino. A coragem de continuar proclamando o Evangelho em tempos de oposição é vista como um ato de obediência a Deus. O versículo 31 relata uma manifestação poderosa da presença de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com intrepidez. Esse versículo é crucial, pois mostra que o Espírito Santo capacita a Igreja a continuar sua missão, mesmo diante das adversidades. A intrepidez dada pelo Espírito permite que a comunidade cristã fale a palavra de Deus sem medo, e essa coragem é um dos principais frutos da ação do Espírito Santo na vida dos crentes. Esse trecho de Atos nos ensina que a resposta cristã à perseguição não deve ser de medo ou de fuga, mas de confiança na soberania de Deus, oração e perseverança na missão. A Igreja primitiva, ao enfrentar a oposição, buscava força no Espírito Santo e na certeza de que o plano de Deus se cumpriria independentemente dos obstáculos. Para a Igreja de hoje, essa passagem nos desafia a depender do Espírito para anunciar o Evangelho com coragem, mesmo quando enfrentamos dificuldades e resistência. Como cristãos, somos chamados a ser fiéis ao chamado divino, buscando a presença de Deus e sua capacitação para cumprir sua missão no mundo. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.